como o André já colocou aí antecipadamente, né, já deu uma ideia do que seria, o que a gente estaria pensando em retratar, seria fazer um diálogo descrevendo essas ações de extensão e pesquisa dentro do campus. Então, acho que a gente começa com o Vitor logo, André, pode começar com as bolsistas? Carol, eu prefiro que o Vitor, porque aí ele tem um tempo X já determinado, aí as meninas ficam mais à vontade depois. O que você acha? Certo. Não, tudo bem. Então, a gente vai começar esse relato de experiência, né? Eu queria já convidar o servidor, né, técnico administrativo lá do campus, o Vitor Hugo, que desenvolveu um projeto de extensão, né? Ele vai falar um pouco que é esse projeto, né, qual foi o objetivo do projeto, e aí logo em seguida a gente abre para perguntas de forma bem sucinta e objetiva, devido ao nosso tempo, e depois a gente faz um relato de experiência com os projetos alguns projetos de iniciação científica desenvolvidos no ano de 2019/2020. Eu acho que o Vitor Hugo já está aqui. Vitor? Oi, boa tarde, pessoal. Dando para ouvir? Sim. Certo? Só jogar aqui a apresentação. Apareceu aí? A apresentação? Sim, apareceu. Uhum, apareceu. Certo, gente. Boa tarde. Eu me chamo Vitor Hugo, certo? Sou técnico em laboratório de mecânica aqui do IFMA Campos Pedreiras e eu vou relatar a experiência que eu tive desse projeto, desse trabalho de extensão do nosso campus esse ano. Foi um momento assim que pegou todo mundo desprevenido. Foi dia 17 de março, pararam as atividades, foi aquela correria, vocês com os alunos, os servidores, os técnicos administrativos, os docentes, viu que teve que parar as atividades, e nesse decorrer da pandemia, surgiu essa necessidade de protetores faciais para os profissionais que estavam na linha de frente de combate à Covid. Então, quando parou as atividades, eu retornei para São Luís. Hoje eu estou no campus aqui, fazendo essa apresentação. Quando parou as atividades, eu fui para São Luís. E lá em São Luís, lá na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, iniciou um grupo, um trabalho de impressão 3D. Esse trabalho era para fabricar protetores faciais, como esse aqui, certo? E eu fiquei naquela... Me motivou para eu ir lá. E eu fui lá um dia conhecer como era o trabalho, fui convidado, teve todo aquele cuidado, por ser uma pandemia, foram buscar, só podia entrar de máscara, álcool em gel, verificação da temperatura. E eu fui lá, vi como era o trabalho, porque tinha uma impressora, tem uma impressora, vocês podem ver bem aqui atrás, essa vermelha, tinha uma impressora aqui no campus. E eu fiquei me questionando como é que eu poderia ajudar aqui em Pedreiras e na região. Porque, como a demanda era muito grande, a ideia deles era boa. Não só atender a capital, mas atender para os interiores. Só que eu vi que era capaz de não chegar e não ia chegar em Pedreiras. E como tinha uma impressora aqui, eu pensei o seguinte, rapaz, eu vou para lá, vou executar essa atividade com muita garra, porque foi um trabalho que eu falei muito para o André nesses últimos tempos, foi um projeto que veio de trás para frente. Ele sendo executado, e aí que a gente foi botar no papel, ver referência bibliográfica, essas coisas, e já foi executando, trabalhando e escrevendo o projeto. Então, no dia 6 de abril, eu vim para o Campos Pedreiras, por sorte ou providência divina aí, tinham poucos filamentos, que é um material utilizado para a fabricação dos protores, e a professora Nila tinha feito uma compra semanas antes, que era justamente para fazer uns trabalhos no NEAB, com impressão 3D. Então, assim, foi a primeira doação, foi a da professora Nila, e deu para fazer esses protetores, esses protetores faciais. Bem, aqui é a impressora 3D que tem no campus. O protetor facial é formado por uma tiara, que são esses itens que vocês estão olhando, são coloridos, eram os filamentos que eu tinha na época, e que a professora Nila também havia comprado e doou
ela colaborou bastante nesse projeto. Então, esses aqui foram os primeiros, a impressora que nós tínhamos, e comecei a trabalhar arduamente aqui. Eu vinha para cá até dia de sábado, cheguei a vir em feriado também, fazer impressão, porque essa peça aqui, ela imprime por volta... Cada peça dessa é mais ou menos 1 hora de impressão. Então, esses aqui são os modelos quando eu acertei. Teve os modelos que eu tive que fazer antes que davam errado. Não é só chegar, botar para imprimir que vai dar certo. Não, teve vários. Eu fiz um teste e não deram certo. Aqui nossa impressora trabalhando. A gente teve também muita colaboração, apoio da primeira vara de pedreiras, no nome do juiz Marco Adriano, uma pessoa que ele já me incentivou desde quando eu estava em São Luís. Ele acompanhava lá o trabalho da Secretaria do Estado. Ele entrou em contato até com o professor da reitoria para que me desse apoio, que eu pudesse vir trabalhar, que pudesse colaborar para a região de Pedreiras com esse trabalho. Realmente aqui tinha uma necessidade muito grande, porque é uma EPI que não está assim no lote, ninguém estava esperando que fosse haver tamanha necessidade. Então, eu vim aqui produzir esses protetores faciais aí. Ele é essa tiara, que é feito na impressora 3D. Material transparente é o acetato. Então, imprime, faz um leve acabamento na tiara e faz a montagem. E coloca um elástico para fixar na pessoa. Esse EPI, ele tem que ser usado junto com a máscara. A utilização dele não exclui a utilização da máscara. Ele é para complementar a proteção da pessoa. Eu também tive muita ajuda da Nadiele, ela é enfermeira do nosso campus, certo? Ela da área da saúde. Então, tinha muita coisa assim, eu fui pego desprevenido, eu não tinha conhecimento necessário, tinha que procurar ela também fez parte da equipe do projeto de extensão, ela, a professora Andréa, como vocês vão ver nas fotos mais à frente. Eu tive total apoio do diretor-geral, do nosso professor Cardoso, do nosso DDE, o Sandro. Eu cheguei até ele e disse, olha, eu preciso do espaço, preciso utilizar um equipamento que é do campus, vou praticamente passar o dia aí, realmente eu passava o dia aqui, segunda a sexta, às vezes alguns sábados eu vim para cá também, porque tinha que montar, fazer impressão, tinha que montar e tinha que cortar o acetato. Aqui, ó. Aqui são os protetores faciais, o Face Shield. Eu acho que vocês ouviram muito esse termo aí ultimamente, porque na verdade, só trouxe para Pedreiros, porque muitos lugares, muitas universidades realizaram esse projeto de extensão. Foi, assim, uma união a nível mundial, não foi só no Brasil, Maranhão, São Luís, foi a nível mundial esse trabalho. Eu apenas trouxe para Pedreiras porque a gente tinha um equipamento, eu tinha um conhecimento, eu já venho lendo sobre impressão 3D há muito tempo. Foi o meu TCC da minha especialização, foi com impressão 3D na educação. Então, eu vi a necessidade que eu tinha que executar esse trabalho. Então, coincidentemente, no dia 27 de abril, que era aniversário de Pedreiras, não teve nenhuma comemoração devido à pandemia, foi a minha primeira entrega da equipe do Campus Pedreiras de 40 protetores faciais para a Secretaria de Saúde de Pedreiras. Aqui foi no dia da solenidade de comemoração dos 100 anos de Pedreira, e também fazia 3 anos que eu havia chegado no campus. Então, foi somando as comemorações, entre aspas, a gente não está num momento tão festivo. Então, foi no dia do aniversário de Pedreiros, que você entrega o professor Cardoso, aqui para a Secretaria de Saúde. Teve uma matéria no site do Instituto, quem quiser ir lá acompanhar. Alguns profissionais da saúde que foram beneficiados deram seus relatos, está nessa matéria, vocês podem lá visitar. Então, realizamos várias entregas durante a cidade. Aqui é uma das entregas na Secretaria de Saúde, com o servidor Samuel, o nosso DDE Sandro. Aqui foi para a Polícia Civil, o delegado Diogo veio aqui receber no campus, a professora Andréa, que foi uma parceira imensa nesse trabalho, também faz parte da equipe, ela estava aqui diariamente vendo
a correria, o sufoco, e era muita demanda, o povo pedindo, e só uma impressora, e dizendo, gente, só uma impressora, não tem como acelerar mais. Já vou explicar algo que o campus ganhou. Aqui foi no departamento de trânsito também de Pedreiras, que fizemos doação. Aqui outra entrega na Secretaria de Saúde. Aqui minha outra companheira de trabalho foi a Assunção, que trabalhou bastante aqui cortando o acetato. Ele não é tão simples de cortar e tem que ter muito cuidado, porque ele arranha muito fácil. Apesar de ele ser assim, maleável, tudo, mas tem que ter muito cuidado na hora do corte, para ele não ficar arranhado, ficar certinho. Então, ela trabalhou bastante aqui comigo. E nessas ações, aqui foi em Lima Campos, o professor Cardoso foi lá fazer entrega, foram 2 entregas para a Prefeitura de Lima Campos, na verdade foram direcionar para a Secretaria de Saúde, e eu sempre falando, gente, está muito difícil atender todo mundo, é uma demanda muito grande, só uma impressora não tem mais como eu aumentar a produção. Eu já estava fazendo 9 por dia e já estava no limite da impressora. O que essa impressora trabalhou não foi brincadeira nesses últimos meses aí. Então, eu compartilhava a situação com o Dr. Marco Adriano, nosso parceiro aí, fez uma parceria enorme com o campus, e ele auxiliou, ele fez a ponte com o TRT de Pedreiras, a Justiça do Trabalho daqui da cidade, e graças à parceria, eles fizeram uma doação e fomos contemplados com uma nova impressora 3D. Ela é de tamanho bem maior, ela é de linha profissional, está bem aqui atrás de mim, e a partir dela foi possível aumentar muito mais a produção, ela chegava a imprimir até 4 tiaras de uma só vez, enquanto a outra menor que já tínhamos era só uma impressão por vez. Então, fazia uma impressão, esperava, tirava e botava outra. Essa aqui eu já colocava 4, 3 de uma vez. Então, aumentou muita produção. Aí, ó. Aqui são as duas que estavam trabalhando. Aqui é com a nova que a gente recebeu da doação. E aqui você percebe que foi muito maior a produção. Aqui a gente fez uma doação para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação de Pedreiras. E aqui é uma tabela de todas as nossas doações e as datas. Então, vocês podem ver que produzimos mais de 400 protetores faciais aqui no campus. Foi um projeto de extensão, fomos contemplados com um edital de fluxo contínuo da Proeste. Então, agradeço imensamente a equipe de trabalho, não só a equipe diretamente, mas todos os servidores. Teve aluno que me procurou, que se voluntariou, mas por medida que é complicado trabalhar aqui com muito... Porque por se tratar de uma pandemia, acabou que não teve discentes, uma questão por precauções. Então, ficava basicamente eu sozinho, e algum dia vinha a Andréia aqui, e a Assunção. Então, a equipe era formada por mim como coordenador, a Nadiele, nossa enfermeira, a professora Anila, a professor Sandro, o professor Cardoso, professora Andréa, e nosso grande parceiro aí, o doutor Marco Adriano também. Então, essas foram as doações que nós fizemos, foram contemplados, e é isso, eu posso compartilhar. E aqui é um pequeno vídeo de uma matéria também que foi feita com o Joaquim Cantanhede, um dos responsáveis pelo Pedreirense. Na época ainda não tinha o jornal Pedreirense, ele fez essa matéria aqui também, está no blog dele. Então, eu vou encerrar aqui minha apresentação com esse vídeo aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que foram esses 6 meses, 5 meses desse projeto de extensão.
Não cheguei, eu cheguei sozinho. Porque eu sou. Então, foi isso, pessoal. O trabalho... esse vídeo aí foi antes de nós recebermos a doação da outra impressora da Vara do Trabalho. Então, esse aí foi o trabalho que o campus estava desempenhando aí durante a pandemia, que ainda não acabou. Pudemos atender. Eu, de fato, vivi um projeto de extensão mesmo. Na verdade, já trabalhei em outro trabalho de extensão, mas esse realmente foi o que eu via a coisa toda acontecer da extensão. O Instituto, como Instituto Federal de Educação, a gente dá essa colaboração para a sociedade. E como eu brinquei várias vezes com o André, quando a gente vinha aqui discutir as ideias, com toda a equipe, foi um trabalho que veio de trás para frente, porque pegou todo mundo desprevenido, a gente não tinha nada escrito e já tinha que ajudar quem estava precisando. Então, assim, eu via, às vezes que eu fui lá fazer a doação, eu vi o quanto eles esperavam por uma doação dessa, porque era um material muito caro e a gente chegava lá doando, a gente só chegava e doava. Então, assim, foi uma experiência magnífica de ter ajudado, ter colaborado na região do Médio Mearim. Obrigado aí pela oportunidade de mostrar esse trabalho. Oi, Carol. Vocês me escutam? Oi, André. Ah, tá. Priscila? Priscila? Carol, Oi. é porque eu vou ficar para comunicar as perguntas das pessoas. Pois era isso que eu ia perguntar. Na outra sala, pegue as perguntas, Lawane? Não, eu só tô nessa daqui agora. Aí Certo. tem uma pergunta de uma menina. Aí a gente vai fazer a ordem da seguinte maneira: a gente vai seguir as perguntas, e aí tem muitas perguntas, Lawane, ou não? Não, somente uma. Certo, então a gente já faz a pergunta e o Vitor já tem a resposta para a gente continuar. Vou ver se eu consigo contactar a Priscila para ver se tem alguma pergunta da outra sala, viu? Certo. Pode ler a pergunta. É a pergunta da Ana Clara Cruz Fernandes. Ela está perguntando quanto tempo demora para um protetor facial ficar pronto. Opa, pois bem, a média que estava sendo de 50 a 1 hora. Alguns testes, alguns modelos que eu fiz, cheguei a fazer até em 40 minutos. Só que a qualidade não ficava muito boa. Se vocês repararem numa parte do vídeo, até aqui mesmo, olha, a gente tinha que ter essa flexibilidade aqui, não quebrar. Ó. É um protetor facial aqui, ó. Então, o meio termo que eu encontrei, tanto de produção e de qualidade, foi em torno de 52 minutos, 56 minutos. Essa aqui chega a fazer 52, a maior. A menor, ela faz 56 minutos, esse modelo aqui. Olha, não quebra. Entendeu? Varia muito. Então, eu cheguei a fazer 40 minutos, mas não funcionava, quebrava. Então, teve várias tiaras dessas aqui que quebraram nos meus testes. Outra pergunta? Pode mandar. Não. A Ana Flávia Silva Gomes está perguntando: depois que alguém usa, ele pode ser usado por outra pessoa? Sim, isso é. Essa também foi uma das várias dúvidas que eu tive, que foi a Nadiele me repassou. Ele é de uso individual. Então, depois da utilização, ele deve ser esterilizado, certo? E não pode ser compartilhado com ninguém. Apenas a própria pessoa que recebeu que deve usar.
Para responder. Tem mais outra pergunta. A Ana Clara novamente está perguntando se todos eram feitos do mesmo tamanho. Certo. A chiara, sim. O acetato, esse material transparente, teve uma resolução da Anvisa, ele determinava o tamanho padrão para esse acetato. Então, ele aqui não tá uma coisa que eu escolhi. Pela resolução, era 240 milímetros de largura e de comprimento no mínimo, por 50 milímetros de espessura. Então, acima disso, estava liberado. Eu fiz aqui em 25 por 25, certo? Agora, aqui da tiara, tá todos o mesmo tamanho. E tinha, assim, isso até é uma outra, não sei se alguém vai perguntar. Haviam tamanhos maiores, que outros lugares faziam. Só que eu tive um problema técnico aqui, porque essa impressora, a menor que já tínhamos, ela é de um tamanho menor. A área de impressão dela é menor. Como eu comecei com ela, então eu utilizei o tamanho máximo dela, certo? Se eu tivesse com essa aqui desde o começo, eu teria feito um tamanho maior. Então eu trabalhei com a capacidade máxima dessa aqui. Então isso aí foi uma outra dificuldade que eu tive, porque quando eu recebi o modelo, que veio da Secretaria Estadual para mim, era um modelo maior. Eu tive que reduzir e refazer todos os testes se ela aguentaria ou não. Outra pergunta? Tem sim, do Marcos Alexandre Brito de Souza. Ele está perguntando se o custo de produção de cada protetor facial ficou em média de quantos reais? Olha, eu não cheguei a fazer esse cálculo individual. Por quê? Uma parte do material era doação, certo? Então, por ser doação, e o tempo era muita coisa para tomar decisão, mandar mensagem, produzir. Realmente, esse cálculo eu não fiz. Mas, pelo que a gente viu no começo da pandemia, um protetor facial desse chegava até R$70, apenas um. Como muita gente começou a produzir, aí o preço foi baixando. Mas no começo compensava muito mais um protetor desse doado, porque os órgãos recebiam doados, e do que fazer uma compra de um protetor desse de R$10. Ou seja, 10 desses saíram a R$700. Com R$700 eu fiz mais de 50. Entendeu? Outra pergunta? Tem? Não, ninguém perguntou mais nada, não. Vitor, eu acredito, eu entrei em contato aqui com o pessoal que estava na outra sala, né? E aí foi me repassado que não tinha nenhuma pergunta. Eu não sei se Lawane, a Priscila está aqui, acho que ela está. Ela estava também. Ela está em outra turma. Ela está na outra sala, né? Mas ela me passou aqui que não teve perguntas, certo? Então, eu queria agradecer a disponibilidade do Vitor Hugo, né, de ter explanado esse projeto de extensão excelente, né, devido também à situação atual que a gente vive, e a gente sabe que a situação nas regiões mais interioranas, elas ficam com esse déficit de materiais de segurança, né, e, querendo ou não, teve um grande impacto dentro da cidade de Pedreiras, né, e aí eu queria agradecer em nome do Departamento de Extensão, em nome do Departamento de Pesquisa, assim como também estou em nome do IFMA Campus Pedreiras, essa contribuição para a sociedade que o Campus Pedreiras pôde dar diante da execução desse projeto de extensão, certo? Muito obrigada. Se quiser ainda para falar mais alguma coisa. Não, eu quero agradecer novamente a oportunidade de ter feito esse trabalho aí, foram em 5 meses aí bem árduo de trabalho, e parabenizar o campus, que agora tem 2 impressoras 3D, foi outra coisa que na época eu pesquisei muito aqui, procurei nas escolas daqui, entrei em contato com as faculdades, eu queria ajuda, eu queria para somar aqui no trabalho. Infelizmente, ninguém mais tinha uma impressora 3D, então aqui na região só tinha essa daqui, então agora as 2 que tem na região são as 2 do nosso campus.
Então, a gente é, assim, muito privilegiado. É um equipamento que ainda não é tão acessível, certo? Mas é uma tecnologia que vem crescendo. Esse trabalho foi muito bom, porque serviu para mostrar o que é impressora 3D. Aqui eu estou fazendo impressão 3D de polímero, material plástico, mas alguns aqui conhecem o professor Rafael. O professor Rafael foi para o doutorado dele em Uberlândia, e lá ele está fazendo impressão de metal. Ou seja, é uma impressão muito mais avançada do que essa aqui de plástico. Então, foi alguém que eu compartilhava muito. Só lembrando que essa impressora aqui foi um projeto aí que foi um trabalho do professor Rafael, no edital Rafael, o professor Pedro, a professora Carol. Então, foi graças a um projeto dele de pesquisa, veio essa impressora, e por esse projeto de extensão veio essa outra. Então, quem tiver interesse, quiser fazer um outro projeto de extensão, um projeto de iniciação científica, pode me procurar, que equipamento a gente já tem. Pode me procurar, se precisar. Obrigado. Obrigada, Vitor, pela participação e a contribuição aqui no Quinto CEPEX. A gente vai continuar com a nossa programação, né? Como tem lá descrito, a gente vai agora para a roda de conversa em um relato de experiências, mas agora relacionado a projetos de pesquisa PIBIC ensino médio, certo? Então, eu vou só chamar algumas alunas que confirmaram sua participação nesse evento, para a gente ter uma roda de conversa. São alunas que desenvolveram o projeto de pesquisa no ano 2019/2020, e são de diversas áreas dentro do campus. Então, queria convidar para participar dessa roda de conversa, relato de experiência, a Glenda Raquel, Ana Luísa, Franciele, Alana, Isa, Maria Vanilde, Samira, eu não sei se eu tô, e Alana, acredito que foi essa. Se eu tiver esquecido alguma, por favor, me lembre, porque a cabeça da professora não está mais a mesma, né? As meninas já podem ligar o microfone, né, para a gente começar esse momento. Então, a gente começa com uma apresentação, então vocês podem ir apresentando, falando um pouco do projeto, e a gente segue essa ordem, ok? Nenhuma está aqui, Franciele, Glenda. Oi, professora, estou Glenda, aqui. Pois vamos começar com quem... Certo. Também estou aqui, então, professora. Vamos começar pela ordem, vamos fazer, iniciar pela... A Alana está aqui? Estou aqui, professora. Pois podem apresentar, falar um pouco do projeto, e aí a gente faz segue a ordem das outras bolsistas. Aí, só para começar, todas essas alunas foram bolsistas de projetos de iniciação científica, né? Então, praticamente, elas estão finalizando o projeto delas agora em outubro de 2020, então elas vão dar um relato do que seria, o que foi o projeto e que tipo de conclusão elas puderam ter diante da execução desses projetos de pesquisa. Pois bem, eu vou começar. Boa tarde a todos, meus cumprimentos. Para quem não me conhece, eu sou Alana da Silva, do IFMA Campus Pedreiras. Estou no 3º ano e sou da sala de eletromecânica. Antes de começar a minha experiência, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu estou participando, que é um projeto de física que tem como título O Lúdico na Forma de Tirinhas, promovendo a problematização e a reflexão no processo de ensino e aprendizagem em física. Temos como orientador o professor José Francisco e o co-orientador o professor Jordão Oliveira, com a participação de mais 3 alunos além de mim. Vou começar falando um pouquinho do que é esse projeto. Esse projeto visa utilizar as tirinhas para tornar o processo de aprendizagem algo mais divertido, tanto para os alunos quanto para os professores, e também não somente para as pessoas que vão utilizar essas tirinhas na sala de aula, como também para quem está realmente confeccionando essas tirinhas. É uma forma de abrir discussões para outras partes da física, além dos cálculos matemáticos, e também para ampliar essa visão de física que vai além de mais discussões. Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência, que
No início, antes do projeto, eu não gostava muito de física, mas como envolvia desenhar, eu acabei me interessando e eu consegui entrar nesse projeto. Então, e quando eu entrei, eu acabei percebendo que, de fato, o problema de eu não gostar de física era o fato de a abordagem em sala de aula não ser muito interessante para os alunos. Então, é por isso que o projeto vem dar essa ludicidade ao ensino de física, com a utilização dessas tirinhas. Dessa forma, eu consigo perceber a física de uma forma diferente, eu consigo fazer novos questionamentos. Por exemplo, eu consigo perceber, me perguntar, no caso, quem foram as pessoas que participaram dessa formação do conhecimento, quais foram as dificuldades dessas pessoas, quais foram as mudanças que essa pesquisa dessas pessoas fizeram para a gente. Porque, por exemplo, essas mudanças podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, a equação desenvolvida por Einstein, de E igual a mc ao quadrado, equivalência massa-energia, ela foi utilizada para construir uma bomba atômica que foi jogada sobre as pessoas. Então, é entender isso, entender que o processo de conhecimento ele é muito mais do que a gente acaba vendo em sala de aula dentro de fórmulas matemáticas que a gente não entende o contexto. E falando das habilidades que eu consegui adquirir nesse projeto, na parte de confeccionar mesmo as tirinhas, eu disse que eu comecei porque eu gostava de desenhar, mas eu acabei entendendo que eu não exatamente sabia desenhar, eu fazia mais era cópias de imagens. Então, eu acabei buscando novas técnicas para conseguir fazer os desenhos, mesmo do zero, entendendo as características das pessoas que estavam envolvidas na tirinha, pesquisando também sobre ambientação, outras técnicas de desenho mesmo. Mas, além dessa parte de técnicas de desenho, eu consegui organizar o meu pensamento para poder sintetizar o conhecimento dentro de uma tirinha, que é um espaço muito limitado. Então, toda vez que eu participava das aulas, depois que meu orientador, José Francisco, disse que deveria ser um processo natural e que a gente tinha que saber mesmo encaixar dentro dessas tirinhas, eu acabei vendo as aulas de uma forma mais simplificada. Toda vez que eu tinha um determinado ponto que eu achava interessante, eu encaixava dentro das tirinhas para sintetizar aquela ideia. E o processo de sintetização é bem difícil, principalmente quando a gente não tem muita técnica de desenho, porque a gente precisa representar os personagens de uma forma, apresentando suas características e tal, e precisa utilizar técnicas também para poder deixar o desenho de uma forma compreensível. Além também na parte de literatura, colocar os diálogos, é necessário que a gente também simplifique para que não fiquem textos, apesar de não dar de explicar tudo de um conteúdo. A gente coloca uma simplificação para abrir discussões sobre aquele assunto. E sobre isso, agora sobre uma oportunidade que eu tive de fazer uso de uma ferramenta que é para facilitar o desenho, no caso, com o desenho digital, acabamos utilizando uma mesa digitalizadora e foi muito bom ter esse acesso a outras formas de desenhar, outras formas mais facilitadas, ter essa ferramenta para mesmo... nós produzimos, inclusive, nossa equipe ficou bem contente em utilizar essa mesa digitalizadora, todo mundo ficou bem animado, apesar de que nem todos puderam utilizar mesmo devido à pandemia. E sobre o meu relacionamento em equipe com meus outros colegas, eu acabei entendendo, na verdade, que cada um tem o seu ritmo diferente. No início do projeto, nós queríamos muito produzir várias tirinhas para poder fazer um livro e tal, só que a gente acabou não conseguindo produzir tantas assim. No entanto, a cada tirinha que a gente conseguia fazer foi, tipo, uma vitória. Então, eu acabei aprendendo que cada um tem o seu ritmo para desenvolver suas ideias, para desenvolver seu desenho, e é muito importante entender isso, porque eu também tive que aprender a respeitar o meu próprio ritmo de desenvolvimento, porque com o peso de ser a bolsista de um projeto, você acaba ficando um pouquinho desesperada para poder fazer para poder produzir mesmo. Você tem que fazer aquilo, mas você pode fazer no seu próprio tempo, principalmente nas tirinhas.
O que me deixou mais calma com relação a isso foi que o meu orientador mesmo disse que era para ser um processo natural. E esse é o objetivo do projeto, tornar essa produção de tirinhas também divertida, assim como a sua aplicação em sala de aula. E é isso que eu queria falar para vocês. Passar a fala agora. Obrigada, Alana, por expor. A gente vai fazer a dinâmica da seguinte maneira. Lawane, você já vai pegando as perguntas e ver para quem é a bolsista que vai subir a pergunta, e no final a gente faz só esse momento de perguntas, certo? Primeiro elas explanam sobre o projeto e depois a gente abre para perguntas. Eu queria passar a palavra para a Glenda. Oi, Carol. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem? Tô sim, Glenda. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui, apareceu. Bem, gente, boa tarde. Eu me chamo Glenda Raquel, sou aluna do 3º ano de Petróleo e Gás e sou bolsista PIBIC. Eu já participei de uma pesquisa relacionada às políticas públicas aplicadas às comunidades quilombolas de Pedreiras, que teve a orientação da professora Andréia, na qual a gente fez visitas na comunidade quilombola Lago da Onça, de Pedreiras, e atualmente eu estou na pesquisa intitulada A Influência do Meio Ambiente na Adoção de Comportamentos Sedentários, que é orientada pela professora Cláudia, e é um trabalho realizado por meio do GEPS, que é um grupo de estudos e pesquisas em inovação, saúde e sociedade. Então, a nossa pesquisa, a gente... aliás, eu entrei na pesquisa com a professora Cláudia, né, do comportamento sedentário, logo após o antigo bolsista precisar se desligar do campus. Então, eu já entrei na pesquisa, ela já estava em andamento. E aí a gente considera a nossa pesquisa comportamento sedentário como sendo um conjunto de atividades que tem gasto energético com valores próximos aos de repouso. E eles vão ter muita influência, esse comportamento sedentário, no desenvolvimento de doenças como hipertensão arterial, diabetes e câncer. Se tratou de um estudo de caráter observacional, onde foi feito um shopping em Teresina, onde a gente observou a preferência da clientela desse shopping, de se deslocar de um piso a outro, se eles preferiam a escada rolante ou a escada tradicional, e relacionamos isso a outras variáveis, como sexo e o hábito, se a pessoa tinha ou não hábito de fazer exercício físico. E aí o projeto ele já está concluído, a gente já está com o nosso artigo submetido. A minha experiência em ambas as pesquisas me ajudaram a desenvolver um senso bem mais crítico, principalmente em relação a alguns aspectos da minha vida. Eu acho que quando a gente está lá no desenvolvimento da pesquisa, a gente está lá no decorrer, a gente se encontra no papel, eu me via no papel de bolsista, eu me via no papel de pesquisadora, você sente a sua responsabilidade, o seu compromisso, tanto no desenvolvimento da pesquisa, quanto nos seus resultados. Aí você começa a refletir acerca de quais são os benefícios, o que aquela pesquisa vai trazer para o público, para o âmbito social, quais são os benefícios que ela vai trazer para a instituição, e você consegue ampliar seus horizontes para além da sala de aula. É um ponto muito interessante da pesquisa, porque ela não nos prende apenas à sala de aula. Então, você tem ali seu momento de sala de aula, que, óbvio, tem a sua importância, é importante a nossa formação, mas a gente consegue pensar além, estudar além. Você reflete além do que lhe é dado, além do que lhe é mostrado, e você consegue ampliar o seu campo de visão para problemas que talvez em uma determinada conjuntura você não conseguiria desenvolver esse senso um pouco mais crítico. Durante o desenvolvimento das pesquisas, você tem aqueles surtos de leve, todo mundo tem, tá? E a Andréia e Cláudia aqui não testemunha, então você fica, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Quando você vê, você já deu tudo certo. Então, a pesquisa me ajudou muito nisso, e eu acho que ela é um ponto muito importante, principalmente para a gente que está no ensino médio, que está iniciando aí nesse mundo acadêmico, nesse meio acadêmico, a gente consegue ter uma noção maior do que é tudo isso, se realmente é isso que você quer. E foi importantíssimo. Acho que a Andréia me ajudou muito no meu início,
em que eu ainda estava muito crua, eu ainda tinha muitos medos, eu ainda me impunha muitos limites, e a professora vinha e falava, não, Glenda, não é assim, vamos tentar por esse lado, vamos tentar desse jeito. E no final sempre acabava dando certo. E eu só tenho a agradecer, depois, claro, veio a Cláudia, e só contribuiu também. E é isso, gente. É isso que eu devo falar. Obrigada, Glenda, pela participação. Eu vou passar a fala agora para a Franciele. Oi, vocês estão me escutando? Sim, sim, Franciele, estamos escutando, viu? Normal. Ok. Então, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele. Eu sou aluna do Instituto Federal do Maranhão. Eu sou aluna do curso de Petróleo e Gás Integrado do terceiro ano, especificadamente do módulo 5. E eu iniciei meu processo como pesquisadora ano passado, com um projeto intitulado Levantamento de Plantas Oleaginosas da região do Médio Mearim, com prospecção para a produção de biodiesel, orientado pela professora Ana Caroline. E, atualmente, eu faço parte do projeto de pesquisa intitulado Estudo e Aplicação de Jogos como ferramenta para auxiliar o ensino de Química no primeiro ano do ensino médio do IFMA Campus Pedreiras, orientado também pela professora Ana Caroline, e eu ainda tenho o prazer de contar com a participação de duas colegas voluntárias, a Alana dos Santos Lima e a Jussiane Vale Maciel. Bem, o nosso projeto ele foi motivado pela dificuldade apresentada pelos alunos do primeiro ano em conseguir assimilar os conteúdos que são ministrados na disciplina de Química do primeiro ano. Então, com isso, a nossa pesquisa ela tem o objetivo de construir um jogo, visto que o jovem moderno ele é facilmente conquistado por essa tecnologia, e o nosso jogo ele tem o intuito de ajudar os discentes nesse processo de aprendizagem, de modo a utilizar uma ferramenta que apresente os conceitos de forma clara, de forma objetiva, que não preze pela simples memorização de fórmulas, regras ou fatos, mas sim utilizar uma forma que torne esse processo de aprendizagem estimulante, prazeroso e de forma bem dinâmica. Então, eu confesso que quando eu comecei esse meu processo como pesquisadora, eu fiquei bastante apreensiva, porque era uma experiência muito nova para mim. Então, o medo ele me perseguia constantemente. Eu tinha medo de não conseguir finalizar a pesquisa, eu tinha medo de não conseguir atingir as metas da pesquisa. Só que no começo você procura muito a sua orientadora, você pergunta, você conversa, e é a partir daqueles diálogos que você vai ficando mais calma, e quando você percebe, o medo, ele já não te persegue mais como antes. Ademais, com a pesquisa, a gente também passa a ter um maior contato com os textos acadêmicos. E então, a leitura de artigos, ela passa a ser muito comum. E esse contato, pelo menos para mim, fez com que eu me habituasse àquela escrita e também fez com que eu melhorasse a minha escrita. Além disso, desenvolver essas pesquisas, saber que os meus esforços realizados hoje podem ajudar os alunos do primeiro ano, por exemplo, a compreender os conteúdos de forma prazerosa, é algo que me estimula a dar o meu melhor, é algo que me estimula a me desafiar. Ou então, quem sabe, algum dia, alguém queira buscar as plantas da região para produzir biodiesel e, assim, promover um futuro sustentável para a região, e eles encontrarem minha pesquisa e, de alguma forma, minha pesquisa ajude-os, é algo que não tem preço. Então, saber que eu posso contribuir para o desenvolvimento da minha região, para o desenvolvimento dos alunos da minha escola, é algo que não tem preço. Além do mais, eu sou uma pessoa que me sinto privilegiada por iniciar todo esse meu processo durante o ensino médio, porque assim, quando eu for para uma universidade, eu já vou estar bem habituada e eu não serei tão impactada com o início das minhas pesquisas. Então, assim, é uma experiência que muitos alunos eles desejam ter, mas eles não têm por vários motivos.
Então, eu sou uma pessoa muito agradecida. Eu sou muito grata ao Instituto Federal por ter me proporcionado desenvolver esses projetos, e, em especial, eu sou muito grata à professora Carol por ter me confiado o papel, a responsabilidade de desenvolver essa pesquisa. Obrigada, Franciele. Parabéns. Não vou nem puxar a orelha, né? Porque geralmente o orientador ele dá um puxãozinho de orelha, mas parabéns, muito boa apresentação, assim como as demais também. Vamos seguir agora, vou passar a palavra para a Isa. Isa está aqui? Estou sim, professora. Pronto, pode dar, a palavra é sua, Isa. Eu vou falar junto com a Vanilde. Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou usando o fone. Sim, estamos escutando. Então, você vai Estamos escutando também? Vanilde, né? Sim, a gente vai apresentar junta. Ok. Estamos escutando isso. A gente vai falar junto porque a gente é da mesma área. Nós duas somos orientadas pela professora Nila, professora de História, e também nós duas fazemos projetos nessa área de humanas. Então, boa tarde. Boa meu tarde. nome é Júlia, como eu já falei. Meu nome é Maria Vanilde, nós somos da turma de Eletromecânica do terceiro ano. A gente tem como orientadora a professora Nila Michele. O meu projeto, o nome dele é Alforrias Femininas nos Testamentos do Maranhão Cientista. E esse projeto, ele compreende um estudo de tabularização de testamentos, enquanto nisso a gente vai inferir sobre os motivos das alforrias pelas quais elas foram dadas, sobre o que aconteceu naquele período, como aquelas mulheres elas resistiam e como elas conseguiram essa liberdade, já que as cartas de alforria que foram encontradas, as cartas de liberdade daquele período, são de mulheres. E isso foi feito com base no livro, disponibilizado pela orientadora, e também por PDFs que tinha os testamentos e que foi lido e foi analisado com um olhar muito crítico sobre isso. Vai. O meu projeto, ele se chama Ainda Somos Atrevida, um estudo comparativo dos padrões de beleza presentes na revista adolescente do século com a atualidade. Nele, o meu projeto, ele é uma continuação de um projeto que já foi produzido, chamado Corpo e Padrão, no qual a aluna Silvana, que já foi formada, ela era do curso de Petróleo e Gás, ela analisava as capas da revista e ela analisava principalmente quais modelos apareciam, quais corpos apareciam e quais corpos não apareciam. O meu trabalho é aprofundar nessas revistas, é uma análise documental, em que eu aprofundo e leio os textos e entendo quais estereótipos, quais situações estão presentes ali que aquele meio de comunicação passava para aquele público-alvo que eram meninas adolescentes. E a gente acaba conseguindo comparar com os meios de comunicação na atualidade. Eu estudei diversas filósofas, principalmente filósofas feministas, para entender a história do movimento feminista, para assim poder entender como esses estereótipos mulheres. Então, uma coisa que a gente tem muito em comum é essa análise documental, não é, Vanilde? A gente acaba analisando muitos documentos velhos. Claro que a gente tem uma diferença dos próprios séculos, né? Porque enquanto a Vanilde está cuidando do Maranhão Setecentista, eu estou lá vendo textos dos anos 90. Mas em ambos os projetos a gente vai falar sobre mulheres, em como era a vida delas, em como foi tudo ao redor dela. E uma coisa muito interessante que a gente percebeu em uma reunião hoje cedo é que em ambos os projetos a mulher é sempre vista como um estereótipo e que a gente vai estudar esses estereótipos em períodos diferentes, em casos diferentes, mas que eles penduram atualmente, eles são objetos de estudo. E que a gente teve que ler vários textos e que a gente também percebeu que tanto eu como a Isa, a gente teve que destacar coisas para fazer relevante, fazer contagens em si. Eu com os testamentos e a Isa com as revistas dela. E aí, a gente acaba também tendo muito estudo bibliográfico. Como a própria Franciele comentou, a gente acaba lendo vários textos, vários artigos que a gente
nunca teve aquela experiência, porque a gente acaba chegando do ensino fundamental para o ensino médio, a gente não imagina que vai ter logo uma experiência de cara com textos, com artigos acadêmicos, linguagem acadêmica, que é algo, assim, muito novo e que a gente não está acostumado. Mas uma coisa... Uma leitura cansativa... Uma leitura cansativa que a gente tem que perceber vários pontos e tudo mais para poder escrever sobre eles. Em que ambas as pesquisas a gente teve como os objetos de estudos primários e a gente teve que trilhar um caminho no projeto com esses estudos primários, junto com artigos, com teorias que se ligavam a outras teorias. Em si, o NEAB inteiro, ele tem uma ligação muito forte entre os projetos, sabe? Se você for conversar com os neabinos do Campus Pedreira, você vai perceber que tem pontos muito parecidos entre eles, pontos que se ligam, que fazem uma reunião bem grande entre eles. Certo. A gente acaba... essa experiência com os textos acadêmicos acabam sendo muito produtivas para a gente, porque futuramente, quando a gente for entrar numa academia, for entrar numa universidade, a gente já vai pegar gosto por isso. Eu, pessoalmente, acabei criando um gosto por textos acadêmicos. Eu vou fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, genoma, e aí eu vou buscar artigos científicos da USP, e eu vou lá e eu discuto com outras colegas que também são pesquisadoras e que também tiveram essa experiência e que também acabaram pegando esse gosto. Então, a gente, por ter essa experiência, a gente acaba sendo mais articulada, não é? Mas outra questão... Também a questão da facilidade de escrever os textos acadêmicos é uma facilidade muito grande que tu consegue desenvolver. Porque quando você faz um projeto, você vai ter que escrever um artigo sobre aquilo, vai ter que trabalhar, vai ter que deixar ele todo normalizado na BNT, e isso vai desenvolver a escrita de uma forma ou de outra. Isso vai lhe ajudar muito também, tanto no IFMA quanto fora do IFMA já na faculdade. Porque, a nossa própria produção de artigos e de textos, ela é assim, porque a gente tem que organizar ela em trechos. A gente fez uma pesquisa, a gente fez e a gente tem que organizar os nossos resultados, a introdução, os objetivos dos nossos resultados parciais, até a parte de agradecimentos, ela tem que estar bem estruturada, a nossa metodologia, e etc. E isso vai ajudar muito para a gente na frente, até para a gente poder utilizar, a gente poder desenvolver o nosso próprio texto dissertativo argumentativo no Enem, na própria redação do Enem. Eu já tenho essa experiência de escrita, eu já consigo desenvolver aquilo melhor. Então, ele acaba... Já não é uma coisa estranha, você se vê, tipo, um artigo é grande. Não é desse jeito, mas já tem um contato prévio. Sim. Um ponto que a gente quer falar também é uma coisa muito social que o projeto faz com a gente. Eu estava falando com a Paris hoje de manhã, que Glaucio, Nilo, outras pessoas também podem comprovar isso. Eu fui uma bolsista muito nervosa. Glaucio e Nilo tiveram muitos problemas comigo no começo, para apresentar fora do IFMA, até mesmo no IFMA, no auditório, eu fui muito nervosa. E eu acredito muito que tem vários alunos do primeiro ano, até mesmo que não são do primeiro ano, que eles não investem tanto em projetos, em procurar professores, por conta da ansiedade ou de não se sentirem confortáveis para falar frente a frente com o professor sobre algo, ou para ser visto por pessoas que não conhecem. E isso foi algo que eu desenvolvi muito no projeto, porque Nila chegava em mim e falava, você tem que fazer, você faz. Glaucio também me ajudou muito nisso. E foi algo... Eu ainda sou muito nervosa com apresentações, eu ainda sou muito nervosa. Mas o projeto, ele me possibilitou muito desenvolver sobre isso e melhorar. Isso é bom tanto por conta do projeto, a mim, como também no acadêmico, já que são coisas que você vai passar futuramente na faculdade. A apresentação em eventos, porque o nosso projeto, quando a gente faz um projeto de pesquisa, quando nós desenvolvemos um projeto, a gente tem que apresentar esse projeto para ele ser dado como finalizado, e a gente acaba participando de muitos eventos, tanto no nosso próprio campus como em outros campos, e a gente acaba tendo essa troca. Quando a gente vai apresentar em outro lugar, a gente às vezes está com o nosso orientador, talvez nas primeiras vezes, sem ser café com leite, mas algumas outras a gente vai estar lá sozinho, e a gente aprende como lidar com aquelas críticas, com aquelas perguntas, como desenvolver toda aquela situação. E é muito interessante porque, às vezes, tem uma pessoa lá te analisando, uma pessoa que é mestre, uma pessoa que é doutora, e ela está te olhando de igual, porque a tua pesquisa, a nossa orientadora sempre diz, ninguém sabe mais da tua pesquisa do que você. Então, exatamente. Você que está ali produzindo, você que é protagonista disso, e isso é muito presente dentro da nossa pesquisa. Quando a gente
para pensar sobre como essa pesquisa desenvolveu a gente como seres humanos, como seres políticos, a forma que a gente entende a nossa sociedade, porque não tem como eu entender como funciona os padrões de beleza, como eles foram construídos, se eu entender a sociedade, se eu entender a história. E assim eu acabo me desenvolvendo para diversas áreas da vida, e isso é muito interessante. Como isso acaba desenvolvendo a gente em tantos âmbitos. Principalmente por estarmos no ensino. Sim, ou seja, como o projeto ele te desenvolve tanto social quanto no acadêmico, até mesmo na área que tu escolhe para poder executar o projeto, tu vai ver várias possibilidades dentro daquilo, tu vai poder se identificar, até mesmo quando tem uns eventos de pesquisa, quando você encontra como as pesquisas, apresentações são feitas em sala que tem temáticas semelhantes, tu vai encontrar projetos que tu pensa, meu Deus, olha como isso é incrível, tu se sente tão bem fazendo aquilo também, sabe, em como novas possibilidades, novos olhares, são alunos no ensino médio que estão investindo na carreira acadêmica, que estão inovando e que estão fazendo o seu melhor. Isso é muito incrível. Então, é isso, muito obrigada. Quando a gente fala, eu quero só finalizar com essa fala, quando a gente fala sobre corpo, quando a gente fala sobre a nossa história, quando a gente estuda história, a gente está estudando a nossa própria identidade, a gente está estudando a nossa própria sociedade, e assim a gente está se tornando seres políticos, porque nós já somos de fato, mas agora nós temos ciência disso. Isso é extremamente importante, principalmente para um aluno, um adolescente, uma pessoa, uma mulher, uma adolescente negra, é extremamente importante. Então, muito obrigada pela participação, obrigada pela organização e principalmente obrigada aos nossos orientadores, Andréa, Nila, Glaucio, que sempre estiveram. Glaucio. E todas as pessoas que nos ajudaram no projeto inteiro, no decorrer, porque o NEABI é uma família que se junta muito. Outra questão que eu esqueci de comentar rapidamente, Carol, é a questão mesmo da importância do NEABI, como esse núcleo ele nos ajuda a estarmos juntos, a termos o apoio um do outro, porque além de termos apoio dos nossos próprios orientadores, dos nossos professores e de todos os servidores que estão ali com a gente também tem o apoio dos próprios alunos, dos outros pesquisadores e até de outros alunos que nossos colegas que não são voluntários, mas que estão ali nos dando apoio, e é muito interessante toda essa rede. Eu agradeço a todos. Eu também agradeço muito. Obrigada pela atenção. Tchau. Obrigada às meninas, bela apresentação. A gente vai passar a palavra agora para Ana Luísa, né? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, eu faço terceiro ano no curso de Petróleo e Gás aqui no IFMA da cidade de Pedreiras. Eu sou bolsista do PIBIC e eu ingressei como bolsista para desenvolver o projeto que tem por nome Correlação entre desempenho motor e o coeficiente acadêmico de escolares de ensino médio de 2 institutos federais, sendo que um desses institutos é o daqui, da cidade de Pedreiras, e o outro da cidade de Parnaíba. Esse projeto é um projeto, assim como o da Glenda, realizado pelo GPIS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Inovação em Saúde e Sociedade, e eu tenho por orientadora desse projeto a professora Cláudia Vieira. Bom, essa pesquisa ela tem por objetivo correlacionar as variáveis motoras de aptidão física, resistência muscular, força muscular e coordenação motora ao rendimento acadêmico desses escolares desses dois institutos, desses dois campi de Institutos Federais de Educação. Acontece que existem alguns estudos que relacionam melhor esse melhor desempenho motor, esse melhor desempenho acadêmico, e diante deles a gente resolveu aplicar esse estudo no nosso campus e também no campus de Parnaíba, sendo que a amostra dessa pesquisa seriam 200 escolares de ensino médio desses dois institutos, e onde as variáveis motoras que eu falei anteriormente, elas seriam avaliadas por meio de testes específicos que teriam por objetivo medir cada habilidade. E o desempenho acadêmico, ele seria avaliado a partir das notas que estariam presentes disponíveis no Sistema Único de Administração Pública, que é o SUAP. Bom, no cronograma desse projeto de pesquisa, estava programada a finalização dele para esse ano de 2020, porém, devido à pandemia e à declaração de distanciamento social,
esse projeto ele foi impossibilitado de ser finalizado esse ano. A gente não conseguiu realizar a coleta de dados, ela foi feita parcialmente, e, por consequência disso, a gente não teve resultados na pesquisa, ainda, por enquanto, porque a gente mesmo, de toda forma, a gente mesmo que de forma voluntária, eu e a minha orientadora, vamos concluir, né, a gente vai encontrar a melhor forma possível para finalizar, desempenhar esse projeto logo após a pandemia. Bom, falando sobre experiência com esse projeto, basicamente essa é a minha primeira experiência como bolsista, então tudo é muito novo para mim, até mesmo esse espaço de fala é uma coisa bem nova para mim, mas eu estou bem feliz de poder estar aqui, tendo essa oportunidade de falar para vocês sobre o meu projeto, que para mim é uma coisa única. E por ser minha primeira vez como bolsista, é óbvio que surgiu, assim, muitas dúvidas, e a professora Cláudia, ela foi uma pessoa, assim, muito maravilhosa, porque ela me ajudou bastante em relação a isso, porque ela sempre estava lá me tranquilizando, explicando, esclarecendo tudo direitinho, sanando minhas dúvidas, né? E eu tenho muito a agradecer a ela por isso. Além disso, também teve outra pessoa que me ajudou bastante, me dando várias dicas e me acompanhando durante esse tempo, que foi a Glenda. Ela também é bolsista da professora Cláudia, e ela é minha amiga, ela estuda comigo na mesma série, no mesmo curso, e ela me ajudou bastante porque, como ela falou, ela já participou de um projeto de pesquisa, e ela me relatou muito durante esse projeto da experiência que ela estava tendo com essa primeira pesquisa dela, e isso me ajudou muito porque eu absorvi muita coisa e eu aprendi muita coisa com ela. Outra coisa também é que, por conta da pandemia, essa minha experiência com essa pesquisa foi bem pouca, e eu confesso que eu fico um pouco triste por isso, porque eu esperava que eu iria começar esse projeto, que eu iria dar continuidade a ele, que eu iria finalizar ele aqui, como é o de costume, né? Mas, infelizmente, a gente entrou em uma situação mundial onde a gente teve que se ver isolado de tudo e se adaptando a muitas coisas também. E essa situação, infelizmente, fez com que essa minha experiência com a pesquisa fosse um tanto diferente e também um tanto inusitada. Até porque eu não esperava que o meu projeto fosse ser interrompido, assim, tão de repente, de uma forma tão repentina. E até porque eu lembro que quando eu ingressei, quando a professora Cláudia me chamou para desenvolver esse projeto, para ser bolsista desse projeto, eu fiquei bastante animada e ansiosa para saber como que seria o decorrer dela, como que seria colocar ela em prática, saber os resultados que ela teria, o impacto que ela teria também. Eu fiquei bastante curiosa para saber disso, mas infelizmente não foi possível essa finalização ainda, né, porque o projeto ele vai ser finalizado. E eu tenho certeza que quando ele for finalizado, a gente vai obter resultados maravilhosos, ele vai ser um estudo, assim, muito bom, e que, assim, realmente vão ter resultados que vão ser magníficos, assim como eu sempre imaginei, né? E, no mais, é isso, gente. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando aqui do meu projeto para vocês, da minha experiência que eu tive com ele por esse tempo. Obrigada, Ana Luísa, excelente participação. Eu vou passar a fala agora para Samira. Aqui é a Samira? Professora, é a Samira Kelly? É da minha sala? Acho que é isso. Ela não tá? Ela não confirmou para fazer a apresentação agora. Então é a Fernanda. Fernanda tá aqui. Eu não sei se ela tá me escutando. Aqui, eu tô aqui. Tô sim, é porque o meu computador tá um pouco lento. Uhum. Já tô começando. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim, pode iniciar. Tá. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Neri, mas tudo como Neri no campus, todo mundo me conhece por Neri. Sou bolsista, sou do projeto PIBIC, vinculado ao NEABI, e eu sou orientada do professor Jordan na área de literatura, com o meu projeto, o nome dele é
análise literária a partir da perspectiva de Úrsula e a Escrava Isaura, a análise da literatura afro-brasileira. E, assim, gente, a questão de relato, eu acho que tem muita coisa para se dizer, uma coisa totalmente nova para mim, tanto é que eu sou a única do segundo ano que está com o projeto final agora, porque eu fui a primeira aluna do primeiro ano, no ano passado, a aceitar fazer um projeto. Foi muito inovador para mim, foi uma experiência totalmente nova, eu fiquei muitas vezes sem saber o que fazer, mas foi uma coisa maravilhosa, porque eu estava tratando de um assunto que eu acho perfeito, que é a cultura, e é de caráter análise bibliográfica. A gente já se batia logo de frente assim com muitos textos literários e textos não literários, porque era a partir de 2 obras, que até que eu trouxe aqui os livros, Úrsula, a Escrava Isaura, Úrsula de Maria Firmina dos Reis, que é uma das coisas mais importantes assim para se tratar, porque eu não sabia da existência dessa mulher, que foi extremamente importante para nossa literatura, e isso é uma coisa que toda vez que eu venho pensar nisso, me bate uma grande frustração, porque a gente não tem essa meio acadêmico, por exemplo, a gente nunca tem contato com esses autores, com autores negros que tiveram esse papel, que tiveram essa contribuição, e isso é uma coisa que pesa muito para a gente. Então, a minha pesquisa, esse projeto, orientado pelo professor Jordan, foi uma coisa inovadora para mim, que me fez me enxergar como adolescente negra, como veio me fazer entender que o sujeito negro teve, sim, uma grande não apenas nos trabalhos braçais, como muito a história acaba nos contando no ensino fundamental, mas quando a gente já chega aqui no IFMA, a gente já vem tendo contato com a professora Nila, que traz a história de várias perspectivas, e aí isso foi muito inovador para mim. No projeto em si, eu fiz a análise a partir das 2 obras, mas teve grandes textos, como, por exemplo, a tese de doutorado de uma psicóloga chamada Lia Weiner Schuckmann, que ela traz uma perspectiva de raça a partir da visão do sujeito branco. Então, quando a gente vai ler a literatura, a gente vai perceber que é o autor com o mundo. Então, o que o autor está contando de que ele percebe, e a gente, como leitor, a gente vai ter contato com isso. E aí, quando a gente percebe a leitura, a gente percebe o quanto é importante ter autores negros falando do que era ser negro na sociedade, do que é ser um cidadão negro lidando com racismo, lidando com toda essa situação no dia a dia. E a Maria Firmina, principalmente por ser uma mulher negra, ela era daqui de São Luís, mas para vocês terem em São Luís, e eu não achei. Eu achei o livro da Úrsula, esse livro que eu tenho em mãos aqui, eu achei ele em Maceió. Então, assim, isso era para que vocês venham perceber, assim, como não é valorizada a nossa cultura. Ser negro, ser uma pessoa que contribui, a gente não é visto assim, e a gente está aqui para mudar isso. Esses projetos que todas as meninas falaram aqui é para trazer essa visão, para inspirar outras pessoas, para trazer consciência para a nossa sociedade que nós somos todos iguais, que nós merecemos esses direitos, nós merecemos aparecer. Então, assim, com grandes divergências e semelhanças, uma das principais que eu posso caracterizar é o nome dos autores, porque do livro de Bernardo Guimarães, ele fez questão
tipo, o nome dele está lá gravado, a Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Você vai trazer para a perspectiva de Úrsula, a autora não pôde colocar o nome dela na obra, porque foi impedido pela sociedade da época. Por ela ser uma mulher negra, que não ia ficar sendo bem vista, porque a única obra aceitável era as obras de intelectuais brancos, homens da sociedade que eram, em sua maioria, burgueses, formados, advogados, e eles não tinham essa perspectiva. Isso é uma das coisas mais importantes, porque a questão de autoria, de onde você se encaixa, a questão do lugar de fala, e como as obras, por exemplo, eu tive contato com a leitura Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e isso foi muito esclarecedor para mim, porque eu li a obra e eu percebi como o racismo ele não foi erradicado, ele não simplesmente houve a abolição, mas o racismo ele só tomou novas proporções. E uma das coisas mais importantes nessa desses projetos sociais, a gente começa a olhar para os ambientes de uma forma mais crítica, começa a notar coisas que antes não eram possíveis que a gente note. Então, quando a gente entra no primeiro ano, isso tudo novo, assim, para mim principalmente, porque foi tudo novo, eu já comecei a participar das viagens, eu comecei logo a apresentar o projeto, e para mim eu tenho muito a agradecer a professora Nila, a Isa, que me ajudou no meu primeiro projeto, assim, me ajudando, assim, para me falar em público e tudo mais. Foi uma coisa nova, foi esclarecedor, foi mágico para mim, porque o contato com essas obras, o contato com os textos acadêmicos, me fizeram tomar uma perspectiva que eu nunca pensei que eu ia tomar na minha vida. Então, foram uma das coisas mais importantes. E aí eu trago essa perspectiva, principalmente porque esse projeto ele objetiva mudança de tipificar essa literatura. O que seria a literatura brasileira e a literatura afro-brasileira? Porque a literatura afro-brasileira ela não vai contar apenas com autores que se dizem brasileiros, mas são brancos, e tem essa perspectiva mais generalizada. É isso que a gente percebe numa obra como A Escrava Isaura, que é uma escrava que tem... Até eu tinha trazido uma fala do texto que fala que Isaura era uma escrava branca, mas sempre considerada mais bonita, a superior. Ela não era colocada nesse local. Os personagens negros que aparecem na obra, por exemplo, eles acabam sendo deixados como canto. Eles são apenas enfeites de paisagens. E isso é uma coisa muito importante porque é inconsciente dos autores. Essa visão de superioridade abrange tanto que acaba se tornando inconsciente, e as obras acabam não trazendo essa perspectiva do sujeito negro. O que seria a perspectiva do sujeito negro? Ver essa escravidão, essa situação de ser inferiorizado como ela realmente é, com todo esse sofrimento, com toda essa dor, e isso traz, gente, para a nossa sociedade uma noção de que a gente tem que saber do nosso passado, porque se a gente souber da caminhada que a sociedade brasileira teve, a gente não vai passar a cometer as mesmas coisas que ocorreram antigamente. Então, há uma grande necessidade de reconhecer os sujeitos negros, porque numa recente leitura, por exemplo, que eu tive contato com dados que mostravam que a nossa sociedade tem uma grande parte da literatura, das editoras de livro, elas ganham bastante com o governo, com o nosso Estado, para trazer esses livros que a gente tem, os livros didáticos, e se um livro não tiver certo conteúdo, todo o contrato ele é cancelado do governo com todos esses livros didáticos. E
nos livros de português, de literatura portuguesa, didáticos de língua portuguesa, eu perceber que traz o romantismo, traz esses autores, mas eles trazem sempre dois autores que houve uma grande tentativa de embranquecer por muito tempo, como Machado de Assis, e foram autores que não teve como a sociedade camuflar. Então, eles acabaram tentando embranquecer. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque a nossa sociedade, nós como pessoas negras, como grande parte da sociedade brasileira, nós tivemos sim a nossa contribuição, não apenas no âmbito das construções, da nossa música, mas de tudo, da literatura, contribuição intelectual, contribuição da cultura, tivemos uma grande contribuição. Então, é importante saber disso. E voltando à questão do livro, eles traziam livros que eram autores que eram aceitos, digamos assim. Foram aceitos como cânones da nossa literatura, que foi mais Machado de Assis. Então, basicamente, a gente passa a nossa vida no ensino fundamental inteira, sabendo que e muitas vezes no ensino médio, muitas vezes achando que somente Machado de Assis foi um autor negro que contribuiu, quando na verdade foram muitas, Maria Firmina foi uma mulher maravilhosa, muitas pessoas não sabem, mas ela foi a primeira a abrir um colégio para meninos e meninas, primeiro colégio misto do Brasil, Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra, uma mulher nordestina e uma mulher ludovicense do nosso Maranhão. Então, isso ensina para que a gente tenha o nosso orgulho. Isso traz esse orgulho, essa sensação de pertencimento, porque as obras afro-brasileiras, elas trazem muito isso. As autorias mostram que sempre tem esse pertencimento como sujeito negro, e isso como pessoa, meu interior, isso me fez me sentir completamente orgulhosa de estar fazendo um projeto desses, de trazer uma contribuição imensa, porque é literalmente algo que eu amo muito, falar sobre literatura e sobre a literatura trazida por pessoas negras, principalmente. E aí, como consideração final, eu tenho uma fala importante de Schuckman, a autora, que é uma das grandes pilares que eu abordo na pesquisa, que ela fala assim: é importante perceber que achar na convivência com os negros, nem na convivência pacífica, mas sim na convivência não hierarquizada com eles. É exatamente a convivência não hierarquizada que permite que estes sujeitos se deslocassem de si e colocassem. Fernanda, acredito que a conexão dela deva ter sido perdida, né? Mas ela está na sala, vamos ver se ela retorna. Mas provavelmente acredito que deva ter acontecido algum problema técnico para ela não ter conseguido finalizar. Fernanda? Então, Fernanda? Acredito que deva ter sido algum problema na conexão. De qualquer forma, acredito que também ela conseguiu explanar o trabalho dela, né, o projeto de pesquisa dela, demonstrando toda a importância desse... Oi. Oi, Fernanda. Tá. Não, professora, eu acho que a minha conexão realmente que está muito ruim. Eu acredito que não vai. Dá para me ouvir? Eu estava concluindo, eu acredito. É porque Sim. Uhum.
meu computador está com um problema de bastante lento, então eu acabei tendo problemas. Eu acredito que eu já estava nas minhas declarações finais. Você estava Ou lendo perdi a um conexão texto. antes disso? Você estava lendo uma frase, um texto aí que você deixou para concluir. Sim. Eu vou tentar ler de novo e aí eu vou... É um trecho da tese da psicóloga social, Lia Vane Schuckman, que fala que é importante perceber que a chave ela não está na convivência com pessoas negras e nem numa convivência pacífica, mas sim numa convivência hierarquizada, porque isso permite com que eu acredito que a frase é bem autoexplicativa, e isso levando para a área da literatura, porque aqui no momento ela fala no meio social, mas levando para a área da literatura, a gente percebe quão importante ser autores negros falando de suas vivências, de como eles lidam, de como está acontecendo, porque isso faz para que os autores se coloquem no lugar desses sujeitos negros e percebam o quão difícil, o quão importante é a sociedade mudar de pensamento cada vez mais, mudar essa perspectiva. Então, era basicamente isso, muito levada para a empatia, mas principalmente de percebermos que a nossa sociedade ela ainda é muito doente. Racismo, com discriminações, ela é muito doente. E esses projetos científicos, eles lutam para que a gente vai radicando isso, não para a nossa geração, como a professora Nila costuma dizer, não é para a nossa geração, mas para que gerações futuras, para que vocês do primeiro ano, para que os alunos que vão entrar tenham, já seja... Acredito novamente que a internet da Fernanda deva ter travado, né? Então, vamos continuar. Não sei se ela vai conseguir voltar, mas a gente vai dar continuidade à nossa apresentação, né? Então, como já tinha falado anteriormente, acredito que todos os projetos aqui apresentados hoje são projetos de iniciação científicas desenvolvidos no campus, todos com bolsa, que devido à nossa atual conjuntura, ter bolsa é um fator preponderante para o desenvolvimento da pesquisa. E aí, como vocês puderam ver, a gente tem um núcleo de bolsista bem diversificado, né? Desde alunos que estão associados às ciências mais exatas, alunos que estão associados às engenharias, às ciências mais humanas, porém, todos realizam a pesquisa de forma incrível, né? Para um aluno de ensino médio, a gente vê que são alunos que têm uma desenvoltura bem superior ao que é esperado. Então, agora, eu vou passar a... Oi? Que qualidade esses alunos empregaram nessas pesquisas que eles estão realizando? Alunos de ensino básico, alunos de ensino fundamental, muitos deles, aliás, de ensino médio, muitos deles saíram do ensino básico recentemente. Que se depararam aí com essa situação de pandemia, que ainda assim, impossibilitando que as pesquisas tomassem um avanço mais, né, um avanço desejado, eles não desanimaram e realizaram um trabalho belíssimo. Eu aqui falando como pesquisador do PIBIC, o EMA, no curso de Ciências Sociais,
eu estou maravilhado com o que eu estou vendo aqui desses alunos. É incrível, né, professora Andréia? Eu conheci Isa no Chamou Colégio Batista. me chamou. Meu Deus A do gente céu, é que maravilha. A gente fica engrandecido, né? A gente tem a participação de um professor externo e está conseguindo visualizar o que o Campus Pedreiras tem feito para a região, para melhorar a atividade acadêmica, né? A pesquisa científica, que a gente sabe que todo dia a gente leva um bombardeio de cortes, um bombardeio de dificuldade para enfrentar conseguir caminhar, né, dentro da pesquisa científica. Então, a gente fica muito engrandecido e, de certa forma, modesta parte, a gente tem alunos que têm uma capacidade incrível, uma força de vontade, né, conseguem enxergar um futuro próspero para cada um deles, e a gente só tem a agradecer a todo mundo que esteve aqui, a todos os orientadores. Eu sei que a caminhada é árdua, é difícil, é muito complicada, né? A pandemia não ajudou, a gente tem que ser realista nisso, muitas pesquisas tiveram um impacto extremo para conseguir desenrolar, para conseguir finalizar, porque a pandemia não permitiu, né? Mas mesmo assim a gente está fazendo o que podemos e o que não podemos, né? Diante dessa conjuntura. Então, a gente agora, nesse momento, a gente já está com um tempinho um pouquinho apertado de novo, né, Andréa? A gente vai passar a palavra para a Lauane, porque, como eu tinha dito, a gente ia ver todas as apresentações e ter perguntas, porque muitas perguntas estariam associadas à vivência mesmo, à experiência, esse relato de experiência de ser bolsista, né? E aí a Lauane poderia fazer a leitura, e aí, se for uma pergunta específica para um aluno, Lauane, você já indica diretamente, e se não for, somente uma de vocês responde, e aí eu já queria deixar, assim, uma fala, não sei se todos notaram, mas todas as bolsistas, elas são mulheres, né? Então, não dizendo que homens não realizam pesquisa, sim, realizam brilhantemente, mas no nosso campus a gente tem muito esse empoderamento das meninas dentro dos projetos de pesquisa. Lógico, a gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, né? Mas eu queria parabenizar também esse lado de meninas nas ciências, meninas pesquisadoras, que nosso campus tem conseguido desbravar e ser uma linha fora dessa estatística que a maioria dos pesquisadores são do sexo masculino. Certo? E, Carol, e professoras também, pesquisadoras, doutoras, que estão aqui também, né, desenvolvendo as pesquisas, porque eu acho que é importante a gente valorizar. Eu estou dizendo aqui, a gente no privado, né, na organização do evento, né, Carol? Assim, a gente fica preocupada com o tempo, mas quando a gente vê a riqueza, né, desses relatos, dessas partilhas tão singulares, a gente que está acompanhando ali pelo YouTube, Carol, está vendo ali tanta gente, estudante nosso de fora, falando, eu quero ser pesquisador. Eu quero ser pesquisadora. Agora que eu me vi, né? As pessoas se sentiram representadas. Então, assim, é com grande satisfação, e por isso que, apesar do tempo, gente, avançado, mas eu acredito que está sendo satisfatório para todos nós, né? Então, assim, a gente agradece a compreensão e a paciência, porque, na verdade, está de encher os olhos, né? A mente e o coração. Obrigada. A participação dessas meninas, o engajamento dessas meninas na pesquisa é só para mostrar que lugar de mulher é sim na ciência, é sim na academia, é sim na pesquisa. Exatamente. Lauane, agora a gente vai passar para as perguntas, aí você pode seguir aquela dinâmica que eu falei. Se tiver uma pergunta específica para alguma das meninas, você já designa, né? Se não, a gente escolhe só alguém para responder, para não ficar muitas pessoas repetirem a fala, e pelo tempo também, certo, Lauane? Certo, professora. A primeira pergunta que tem vai ser para a Alana. A Ana Clara Cruz, ela está perguntando se a Alana começou a gostar de física depois que entrou para o projeto. Alana? Olá, com certeza. Eu, inclusive, gostei tanto de pesquisar dessa forma a física que eu quero dar continuidade a esse trabalho. Eu quero agora ir para a área de física, porque eu realmente achei muito interessante. Tem uma pergunta aqui do professor Glaucio, é uma pergunta geral, para alguma pesquisadora. Ele está perguntando qual foi a maior dificuldade de vocês enquanto pesquisadoras.
Alguém se voluntaria? Meninas? Posso responder? Pode, Fernanda. Bom, como pesquisadora, principalmente por ter tido o meu primeiro contato com pesquisa, também foi o meu primeiro contato com IFMA, eu acho que foi mais a questão das leituras, das linguagens, principalmente, que eram bem mais sofisticadas. Então, eu precisei de um tempinho para me adaptar a ler os textos acadêmicos, e principalmente na quantidade que vinham, que eram muitas páginas, e quando a gente sai do ensino fundamental, principalmente em escola pública, a gente tem essa deficiência. Então, assim, acho que uma das grandes dificuldades foi me ater o tempo de leitura e me ater, assim, as linguagens que eram mais sofisticadas dos textos acadêmicos. Mas, felizmente, deu tudo certo. Tem só mais uma pergunta, que é da Samira. Ela é direcionada para a Vanilde e para a Isa. Ela perguntou o seguinte: vocês sentem que evoluíram num sentido mais pessoal, enquanto pessoa, ao trabalharem com esses projetos? Oi. Ai, apareço? Vou aparecer. Eu vou começar a falar a pergunta de Samirinha. Depois a Vani pode complementar, caso ela queira. Desde que eu entrei no IFPA, eu sempre me envolvi em muitos projetos. Eu sempre gostei muito de participar desses projetos, desde quando eu tomei ciência de que eles que a gente poderia ter essa experiência, né? Eu lembro que eu via muitos meninos fazendo, e eu acompanhei também a Silvana fazendo o projeto. E essas leituras, todo o processo de pesquisa, ele tanto nos ajuda de uma forma que eu posso dizer, na escola, um desenvolvimento na escola, me ajudou a ficar mais atenta, me ajudou a ficar mais organizada, mas em crescimento pessoal, eu acredito que é uma questão de que eu acabei organizando os meus ideais, coisas que eu já acreditava, mas agora eu me sentia bem mais motivada eu tinha mais embasamento para falar sobre aquilo, porque eu produzia pesquisa sobre aquilo. Então, eu entendia mais como historicamente foi criado esse lugar, por que eu passei por todas essas coisas, sabe? A gente passa por muita coisa, a gente percebe que acontece muita coisa, a gente vê no jornal todo dia, a gente vê os protestos todo dia, mas entender como eles ocorrem, por que eles ocorrem, e como aquela motivação ela pode ser nobre, ou então não pode ser nobre, a gente acaba tendo esse senso crítico que acaba desenvolvendo muito a gente, como eu já disse na minha própria apresentação, como seres políticos. Então, a gente entende mais na questão mesmo da nossa própria identidade, né? Eu acho que eu comentei que quando Marcia Tiburi, ela fala no livro dela sobre feminismo em comum, para todos, todas e todos, ela fala que o uso da imagem, ela está falando especificamente sobre o uso da imagem, mas isso fala muito sobre grupos identitários e sobre a nossa própria construção e meios de comunicação, mas dá para se levar isso muito mais além. Ela fala que o uso da nossa imagem, quando a gente tem controle sobre o uso da nossa imagem, a gente tem um controle sobre a nossa identidade, nós podemos construir a nossa identidade, porque alguém comentou aqui que a nossa identidade sempre foi construída pelo nosso colonizador, então agora é a nossa vez de construir. Mulheres, meninas, adolescentes, meninas negras estão agora construindo esse novo ideal, desde as meninas que estão cuidando aí da química, desde a Glenda com a educação física, em todas as áreas nós agora estamos tendo esse protagonismo, e isso é extremamente importante para a gente, pessoalmente. Obrigada. Espero ter respondido, Samirinha. Mais alguma, Lawane? Não, professora, não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui que esteve acompanhando as nossas apresentações, né? Aí eu vou passar a falar agora para a professora Andréia, né?
para a nossa próxima programação e agradecer também a presença e a disponibilidade de todas as bolsistas, né, que deram um show de apresentação aqui para todos vocês. E vamos continuar com a nossa apresentação. Vou passar a fala para a professora Andréia.